Como está, Sensei? Bebendo água e eu com o meu cafezinho. Tudo bem? Tava aqui pensando, né, sentindo, né, que eu aguardo, velho, a nosso momento de encontro. Hoje aqui é quinta-feira, 8h30 da manhã, e acordo já cedo e monto aqui o set aqui, ligo, boto um cabo bonitinho para a transmissão ser boa e curioso. Acho que é essa acho que é a boa ansiedade, né? Uma ansiedade para algo que já foi legal, é legal e será legal. Então a gente sabe onde a gente está pisando. Então essa ansiedade eu gosto. É boa. Eu falo que me lembra um pouco a ansiedade ruim que eu tinha quando eu estava com uma super de uma crise de depressão e esperava esse momento de ir no terapeuta. Não equivale a isso, mas eu lembro que eu chegava num lugar com muita felicidade. Então, agora, também lembro uma outra situação que era que a gente tinha também os encontros semanais de sábado para jogar basquete na escola quando eu tinha 14, 15 anos. E também, basicamente, naquela época, eu já tinha uns 12, 13 anos, eu vivia porque tinha basquete no sábado. Era a única questão. Porque a gente não tinha aquela idade de adolescente que já saía para beber ou, né, não tinha namorada, aquela coisa, as aulas eram muito chatas, então era realmente a vida acontecia a cada sábado às 10 da manhã, assim. Cara, e é legal ter esses. Não, hoje em dia ter vários momentos, né, desse de que você tem tesão de estar ali, você aguarda, né? Você falou de depressão, quando eu tinha lá meus 30 anos, também estava num buraco desgraçado financeiramente, me separando, me achando um mosquito do cocô, do cavalo, do bandido, aquela coisa, né? Eu tinha duas certezas. Uma que eu tinha barba, eu tinha uma barbichinha muito fraquinha, eu olhava no espelho e falava, eu tenho barba, isso aqui é real, eu tenho barba. Era uma crença forte que eu tinha, que era que eu via minha barba, né? Uhum. O resto eu nada acreditava em nada, não tinha certeza de mais nada. E a segunda que eu gostava de fazer Aikido. Aí eu ia com esse tesão, porque lá ninguém perguntava como é que eu estava, ninguém perguntava se eu estava feliz, se eu estava trabalhando. Queriam só o meu corpo, queriam só a minha presença, então era um momento hoje chamam de mindfulness, né, de estar ali inteiro ali, né? Uhum. Então se eu separasse o Aikido, se eu cortasse a barba, eu estava fudido, né? Porque eram as duas coisas onde, né? E hoje tem esse monte de momentos legais, assim. Esse aqui é um deles, com certeza, Shepa. Não, eu sinto isso também, cara, e com muito carinho, é um prazer para mim fazê-lo. Mas isso me remete também a outra situação do cotidiano, nossa, né, de esse equilíbrio entre o respeito de saber que isso acontece uma vez por semana, que tem um horário que a gente vai se encontrar e tal. É quase que já não existe mais isso. Existe o lado ruim da abundância, né? O lado ruim é que agora qualquer coisa está à disposição, então você está com fome, você pode comer comida do mundo inteiro, é só vai no aplicativo, você até quer ver um vídeo, tem vídeo de todo quanto é tipo no teu computador e tal. Ou seja, eu sou um super entusiasta da abundância, eu adoro, eu acho que é maravilhoso essa lógica de a gente viver uma vida abundante, mas desde que ela não seja tóxica, né? Então, ou seja, a toxicidade que também a gente eu tenho feito isso, porque assim que você estava falando, eu fiquei pensando sobre o meu recente equilíbrio em relação às redes sociais. Eu já tenho um quase desprezo pelo Facebook, basicamente quase não vou lá, né? Mas o Instagram teve um período que eu estava ficando meio viciadinho nele, de ver as coisas dos amigos, eu fiquei um longo período só vendo, só realmente seguindo amigos. Depois eu comecei a seguir pessoas que eu não conhecia, mas me interessava suas mensagens. Aí ferrou. Porque aí tudo era possível, era só ir acumulando, aí você ficava assistindo, aí você começa a assistir uma sequência de mensagens empoderadoras, um monte de coisa junto, que não serve para nada, né? E eu falei, não. Bom, eu tenho um certo controle sobre essas coisas, assim. Não, cara, que sentido faz eu ler 40 mensagens bonitinhas, né, para estimular o dia? Já perdi o dia se eu ler todas elas juntas, né? Então, efetivamente, eu administro para ser isso. Não, estou vendo lá. Achei uma mensagem boa? Para. Ótimo. É o sinal para que eu possa... Enough.
Eu posso Enough. ligar e fazer outras coisas, porque a minha experiência redes sociais do dia se encerra com essa boa mensagem, né? E aí fica... Então, eu acho que tem também esse equilíbrio de a gente encontrando esses enoughs, né? A gente encontrando essas situações de... ou seja, é bom... Para mim, eu faço 10 minutos de meditação, por exemplo. Não adianta fazer 5 horas. Não preciso. Não vou ser uma pessoa melhor se eu fizer 5 horas, né? Então, são essas várias situações de equilíbrio aí, né? Tem uma palavra que eu gosto que a gente usa pouco, que é esganado, né? Camarada é esganado. Total. Ele quer comer de tudo, muito e sempre, sabe? É o esganado, quer viver a vida, quer se esganar com a vida. Não, sabe? É o que você falou, É. sabe? Curtir a preciosidade, né? De pequenas coisas, né? E distinguir o que é extraordinário do que é ordinário, e, sabe? Ou tornar extraordinário aquele momento, né? E, não vão ser todos os momentos extraordinários. Sim, Eu não também. aguentaria 24 horas com essa qualidade nossa aqui, sabe? Não, tem horas que é de pura deriva, tem horas que não tem tanto valor assim, mas tá bem, E a pertence ao... natureza, nesse aspecto, é muito sábia, né? Porque a gente tem abundância na natureza, mas a gente não tem excesso, Uhum. que é uma outra forma. Talvez até a palavra do que eu queria dizer sobre as toxicidades é o excesso. Excesso, pode crer. Então, ou seja, a natureza, para mim, que sempre é a referência, né, nas minhas caminhadas, nas minhas coisas, eu sempre tento ver como é que é na natureza esse processo. Ele tem uma abundância infinita, mas ele não tem excessos. Quando existe excesso, algo se faz na própria natureza para que deixe de ser excesso, né? Não, e você puxa a natureza, acho que esse tema, esse assunto da natureza, da naturalidade, do suficiente, do harmônico, né? E eu acho que é uma escola, natureza em geral, assim, né? Esse ambiente onde a gente vive, em todas as suas manifestações, é uma universidade, assim, escancarada para a gente desfrutar, para a gente aprender, né? Ou seja, por que tanta riqueza natural assim no planeta, né? Você podia ter menos, né? Não, mas tem muita riqueza, né? E parece que cada elemento natural tem é um maestro, sabe? Tem um ensinamento. A abelha tem um ensinamento, né? A pitanga tem um ensinamento, né? O bambu tem um ensinamento. Se você fica parar para olhar, os rios têm um ensinamento, né? E a gente dá as costas. Eu acho que eu acho que qualquer movimento em direção a esse olhar, esse sentir a natureza, e como aprendiz, hoje tem uma coisa que eu nunca estudei, mas me agrada, essa história da biomimética, Sim. de você aprender com a inteligência da floresta, inteligência da natureza, inteligência e de tudo, né? De tudo que está à volta que é natural. E a gente parece que deu as costas assim, a gente está vivendo uma vida desnaturada, né? Uma vida que está botando um foco em coisas que não são naturais. Estamos sofrendo, estamos ansiosos, estamos deprimidos, estamos achando que estamos aquela sensação de estar perdendo, de estar perdendo algo, né? O fumo, né? Como é que chama? Tem uma feeling of missing something, feeling of missing alguma coisa. Missing... não lembro. Tem uma expressão dada para isso, né? FOMO chama. FOMO. E tem uma... É engraçado que você fala essa coisa das costas. Aqui em Barcelona tem uma história muito interessante. Não sei se você lembra quando você veio, se eu te comentei isso naquela vez que você veio aqui, que a gente conversou. A Barcelona ficou de costas para o mar a vida inteira. Pode crer. 1992, com as Olimpíadas, onde se abriu para o mar, criaram-se praias onde não existia, eram lugares abandonados, eram uns galpões, passavam trilhos do trem justamente na beirada, então era um lugar onde as pessoas não iam, até porque tinha um trilho do trem no meio, além dos galpões, as ruas sem saída. E em 92, bom, antes, né, 90, a partir de toda a reforma, eu tive o privilégio de estar aqui nessa época, que era muito especial, uma cidade inteira em reformas. Acho que foi a única cidade que eu conheço que fez as Olimpíadas, de fato, uma transformação para os cidadãos, né, para quem ficou. Mas é muito curioso porque até provavelmente teria sentido essa estar de costas para o mar em épocas
medievais e épocas onde existiu o receio das pessoas de outros povos invadirem, como existia de fato invasões naquela época, eu achava que isso era lenda, que era coisa de filme de Hollywood, até que eu fui ver alguns castelos aqui próximos, né, na Catalunha, perto de Barcelona, e as histórias que rolavam. De fato, existia gente que invadia mesmo, subia muro, queimava pessoas, era uma loucura, né? Nessas horas que eu falo assim, mas a gente realmente está mais avançado do que antes, o mundo evolui, a gente acha que não. Mas essa história de virar as costas é interessante, que como eu morei aqui nessa época e eu vivia Barcelona de costas para a praia, para mim, essa Barcelona de frente para a praia era quase como uma traição à história. Eu era um cara muito... Eu e muita gente daqui éramos meio que receosos. Quem vai lá são os turistas que vão, nós vamos fazer outras coisas e tal. E, claro, quando eu, depois de muitos anos, fui para o Brasil, voltei a morar aqui, né? Faz 5 anos, eu cheguei ainda com essa certa incômodo, né? E hoje não. Hoje, na verdade, a praia faz parte da minha vida. Eu estou a uns 3, 4 quilômetros de distância em linha reta descendo, da Sagrada Família em linha reta, e 2, 3 vezes por semana eu vou a pé para lá. Um dos meus caminhos prediletos é justamente esse, descer até a praia e depois dar um rolê lá pelo... E por que eu faço isso com tanta frequência? Pela falta que me faz essa coisa do natural, onde eu queria chegar. Então, ou seja, hoje, para muita gente de Barcelona, é um dos lugares que traz essa naturalidade, essa poder viver. Você tem essa vista do mar, o horizonte do mar, que qualquer lugar no mundo, a praia traz esse descanso dos olhos, né? Essa coisa de você olhar para um horizonte igual, ou seja, depois até li em lugares que fala que isso realmente é realmente bom para descanso visual e mental, né? Então, é curioso como uma cidade inteira pôde se reinventar a partir de uma maluquice de alguém, que não sei quem, que falou, não, vamos abrir aqueles negócios lá, vamos tirar aqueles galpões lá e botar uma praia aí para o pessoal, né? E gera uma reviravolta numa cidade. A gente caminhou lá, é Barceloneta, né? Barceloneta, exatamente. Eu fiz um desenho rabisco ali, e eu acho que é isso, velho. Eu acho que eu me movo, assim, eu como laboratório assim, de mim mesmo, eu procuro não perder, não ficar cego, surdo, insensível a isso que é natural. Uhum. Eu acho que isso tem a ver também com a própria natureza. Qual que é a natureza humana, né? Eu acho que do que ela é feita? Eu acho que a gente nasceu, a gente é dotado como humano com a capacidade de olhar, de ouvir vários sons, ver milhões de tons de cores, né? Sabores, a gente tem essa capacidade de distinguir sabores. Meu gato, coitado, ele só come uma comida. Meu cachorro só come uma ração que é... A gente tem uma riqueza, né, de nuances, né, a gente consegue distinguir palavras, a gente consegue entender o que o outro está falando. Olha que coisa incrível, né? E a gente vê isso aqui como uma potência e uma riqueza da natureza humana. Então, quando eu gosto de desenhar, de pintar, porra, é treinar a minha dádiva, que é olhar. Uhum. E olhar mais um pouco. E olhar de novo. E continuar olhando. E não passar batido, né? Ouvir, quando eu pego um violão, quando eu resolvo... tá honrando a natureza da escuta. Sim. Você fala um troço para mim, eu quero entender melhor. Não, deixa eu entender melhor se eu estou organizando bem o que você falou, se é isso mesmo que eu entendi, sabe? Não atropelar, assim, sabe? Não... Né? Eu tenho uma inteligência que eu acho que é falta. Por exemplo, o nariz. Acho que é uma coisa que a gente... Acho que no futuro a gente vai perder o nariz, vai ficar só com uma bolinha aqui, porque ninguém cheira mais, velho. Porque o cheiro... Fora a cocaína, que talvez o pessoal esteja cheirando, mas a capacidade de distinguir aroma, perceber? O Simba, o cachorro da minha companheira, ele é um baita mestre, ele enxerga com o nariz. Ele percebe que tem coisas acontecendo porque ele cheira alguma coisa, né? E a gente não usa, né? Eu quero desenvolver ainda distinção de paladar, que é a comida, a cozinha, o sabor. Tem gente que se aproxima da natureza das coisas pela gastronomia, né? Pela magia, assim, das sabores. É tudo um processo de reaproximação, né? Porque Reaproximação.
Porque da mesma forma que eu tenho essa questão com o caminhar, né? Que também é Mesma... uma ergonomia, toda uma biologia que está no nosso ser há 200 mil anos, que a gente tem usado pouco nos últimos 10 mil, né? A questão dos cheiros tem muito a ver com essa maçaroca que a gente vive, né? Um lugar, né, as cidades cheias de misturas e tal, e que quando a gente sente um cheiro bom ou um cheiro ruim, a gente percebe. Aí que a gente fala, nossa, eu tenho um olfato, né? Mas em geral a gente não está habituado a olfatos, né? As cidades têm um cheiro próprio, né? Você É. vai de Barcelona tem um cheiro, tipo Butantã tem outro cheiro, você vai para Minas Mas se tem você, todo, tem luzes. se você pega umas trilhas, né? Trilhas que tem, sei lá, as plantas lá, flores, árvores e tal, você percebe a quantidade de cheiros que essas plantas e árvores têm. É maravilhoso, assim, é uma das coisas que eu mais rapidamente percebo. E eu não sei, porque eu não sou um cara que conheço muito a ideia do olfato, mas eu sei que tem uma conexão muito forte com a memória. Muito. Olha, Mas para todos, hein? Não é. Se você for perceber, ou seja, você vai sentir um cheiro, e para mim, imediatamente, não sei se também é porque eu fui criando essa desapego, essa abertura da cabeça para isso, mas, cara, foi essa semana passada, eu lembro que eu senti um cheiro que lembrava o omelete que minha tia fazia. Então, não era qualquer omelete e não era qualquer. Não, era minha tia do Uruguai, e provavelmente porque devia ser o conjunto do azeite que ela usava, né, com a frigideira e o a mais genial. que a minha mãe fazia, sei lá. Então, então, olfato com memória. Então, até em função disso, eu fico curtindo muito essa questão de tentando sentir cheiro. Eu tenho uma outra vez, faz uns meses, eu estava passando por uma loja esquina, na parte alta aqui de Barcelona, mais rica, que tinha uma loja bonita, que eu passei pela frente da loja, pela abertura, pela porta grande, e eu, quando passei, eu senti um cheiro de um perfume de loja, que eu tive que parar e voltar outra vez. Fui depois, fiquei na porta dessa loja, e era um cheiro disso, de provavelmente gente rica de Barcelona de 30 anos atrás. Eu não sei de onde vinha, até tentei ver se era um perfume que a loja vendia. Não, loja de roupas. Então, era uma loja de alguém rico que ficou também na minha memória. Então, eu adoro muito essa questão de vincular esse olfato com a memória. Mas o que eu ia dizer de reaproximação, Sensei, é que tem uma. Eu estou curtindo muito esse exercício de renaturalizar a minha vida, reaproximar da natureza, sem cair nesse sentido bobo de, então vou montar uma comunidade alternativa, vou morar no mato. Não estamos falando disso, nada contra também quem vai. Mas é um exercício de naturalizar a minha biologia, o meu ser, a minha vivência dentro de onde estou e como estou. E vendo que se eu posso optar por ser mais natural, então, por exemplo, eu falo assim, nós tem muito cheiro, as cidades com muitos cheiros, eu preciso de lugares onde eu possa exercer o cheiro, sentir outros cheiros. Onde eu posso andar mais, que eu possa ter visualmente cenas de natureza, de montanha ou de mar, ou seja, exercitar essa reaproximação. E isso tem sido um prazer enorme, enorme, assim. Cara, é o caminho, velho. Acho que me agrada demais isso de reaproximar, de renaturalizar. E você falou do corpo, cara. Eu sempre tive ligado a essa história. Eu não entendia direito por quê. Eu era assim meio. E o corpo ele é meio negligenciado, sabe? Numa cultura racional, cognitiva, dialógica. O corpo está numa categoria assim, parece que inferior. Eu acho que tem que inverter. Eu sempre inverti isso. Sempre achei que tem uma usina de conhecimento na experiência sensorial, na experiência natural, né? Só que o mundo inteiro em volta diz não, parece. É uma coisa menor. É fitness, é fitness. esporte, é performance, alta performance. Então, se você é mais velho, se você é mais gordo, se você é mais desajeitado, você já se distancia para ir para um lugar onde você tem mais controle, enfim. Eu acho que aproximar as pessoas dessa natureza humana, sensorial, tem sido a minha história, assim, velho. De botar o corpo em movimento, provocar esse risco de experimentar coisas, experimentar um gesto, experimentar um olhar, experimentar uma... É aí, cara, eu moro meio... Eu vivo pouco acompanhado, né, que acho que não é um mainstream isso, né, do sensorial, do corpo, da natureza, mas acho que é o elo perdido da história, saca? É o elo perdido, o caminhar que você faz, cara. O que te leva ao caminhar? A você, sabe?
botar teu metabolismo em funcionamento, olhar outras coisas, gerar novas experiências, novos lugares, né? Você fica no mesmo lugar, as pessoas não se deslocam mais, como nos deslocávamos. Você falou do nomadismo, né? A gente está congelando a nossa natureza caminhante. Porque a gente tem perna, velho. Se a gente fosse para ficar no computador, a gente poderia ser do quadril para cima só, velho. Sim. Não, e aí que eu falo que a minha questão sempre é voltar a esse período pré-agricultura, porque a agricultura é como esse lugar que a gente deixou de ser nômade para ser sedentário, né? Eu já fui mais aguerrido contra isso, já fui quase, esses caras, né, estragamos tudo lá. Eu acho que estragamos mesmo, mas eu sou mais pacífico em relação a esse raciocínio. O meu papel agora é muito mais de o que tem de interessante pré-agricultura nessa vida nômade que vale a pena a gente reencontrar. Tem coisas lá que vale a pena. Então, caminhar mais, por quê? Não porque eu quero fazer esporte, mas porque é da minha natureza, é porque é da minha biologia. O meu corpo está desenhado há 200 mil anos para andar e não para ficar sentado numa cadeira. Então, é nesse sentido, é um equilíbrio melhor entre as coisas. Mas, sem dúvida, tem toda uma dinâmica aí do... E, cara, tem uma coisa muito legal, que eu estou falando de Barcelona, mas, enfim, né, que eu sou de São Paulo, como você é de São Paulo também, você é nascido em São Paulo, né? Eu sou carioca, de Copacabana, velho. É verdade, é cara de paulistano. Não, me converti, assim. E acho que você fala de juntar essas coisas, eu tento juntar o joie de vivre, assim, carioca, né? O relaxamento, aquela ginga e tal, com uma certa firmeza, assim, do paulistano, uma certa seriedade, assim. Então, criar essa... Eu acho que você falou de buscar essa... Aqui estão falando agora muito, aqui, não sei por onde você anda vivendo, mas aqui eu ouço muita conversa do resgate da ancestralidade, né? Então a gente começa a ouvir a voz ancestral, indígena, africana. Parece que a gente está assim, sentindo que perdemos alguma coisa, que eles falam há milênios. E hoje parece que é importante, né? Você silenciar, você ouvir qual que é o desejo daquela árvore. Essa é uma coisa meio ayahuasca, né? Meio hippie. Não, mas a natureza está contando uma história para a gente. Está gritando. Esse som está gritando. Então, e esses ancestrais ouviam essa parada. E a gente não ouve mais. Então, parece que quando a gente começa a ficar interessado, o que o Krenak está falando, o que a tradição africana está falando, o que os navarros estão falando, o que os andinos, o que os incas falavam sobre isso, como é que eles viviam. A gente está buscando algum fio, algum elo perdido nessa história. E é essa coisa das sincronicidades, né? Está todo mundo mais ou menos na mesma época fazendo isso. Eu ouvi ontem, antes de ontem, eu acho, um podcast do Emicida com o... Mano Brown. O Mano Brown. Mano a mano. Cara, eu não terminei ainda, falta um trechinho, porque é quase 2 horas de fala dos dois lá. Os caras estudaram história, mas eles sabem de história. E o Emicida é muito bom, velho. Eles falam, mas eu até a Emicida eu acompanho, eu até imaginaria, mas o que eu me surpreendi foi o Mano Brown falando de coisas que o Emicida falava, é mesmo? Então, coisas que ele sabe. Era tudo ancestralidade, todo esse raciocínio ancestral. Mas eles iam além, não é só para a questão da negritude e tal. Eu estou muito nisso, então, para mim, a dinâmica da minha ancestralidade, eu quero me relacionar com aquele Neandertal que éramos, sabe? Literalmente esse desejo de entender. Eu tenho um sonho de livro, até vou ter registrado aqui nessa nossa conversa, vai ficar para a posteridade, porque é um sonho de um livro que eu quero escrever um dia, que o título é O que o Neandertal faria? E é só pegar coisas bobas assim, né? Tipo assim, o Neandertal dançaria tango? Aí eu iria explicar, a partir da dinâmica do como é que é o Neandertal, se fosse hoje em dia ele continuasse assistindo, você dançaria ou não, né? Talvez pelo som, envolver a região, brincar com essas coisas. O Neandertal comeria pudim, sei lá, né? Coisas do gênero, né? Mas eu estou curtindo muito essa ideia da nossa ancestralidade, que engloba todo mundo. E na minha teoria, não é teoria isso, na minha percepção, ela não é positiva no aspecto da nossa ancestralidade, porque nós somos filhos dos vencedores. Isso é bom pelo lado, vamos dizer assim, pelo lado da crueldade, né, e da violência que isso significou. Né? Quando eu brinco do Neandertal, é porque os Neandertais foram os que morreram. E cada vez mais, é muito interessante, porque no caso dos Neandertais têm surgido muitas novas teorias, não sei se você tem acompanhado, porque antes se falava, rolou os Neandertais lá na Europa, e depois de muitas décadas, dezenas depois
20, 30 mil anos surgiram o Homo sapiens, de onde viemos, né? E já se confirmou que não. Houve convívio entre Neandertais e Homo sapiens. Cada vez tem... outros clãs, né? Tinham Homo erectus, Homo, né? E esse processo não definem, não existe clareza ainda sobre a questão se houve violência ou não. Talvez não tenha havido, talvez seja simplesmente como aconteceu com os índios, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, enfim, que os próprios brancos chegando com suas doenças e esses índios não tinham anticorpos e acabaram sendo dizimados só por isso. Um pouco como um Covid se não tivesse a vacina, né? Mas, ou seja, a natureza também nesse aspecto sendo bastante cruel muitas vezes. Mas não se sabe, então, eu acredito que foi violência mesmo. Acho que pode ter rolado muito dizimação por doenças, mas eu acho que houve momentos ainda que também houve momentos de encontros, né? Nós temos 2, 3% de neandertais em nós, eu não sei se você sabe. No DNA a gente tem, todos nós temos isso. O que significa que houve encontro. Foi até aí que começou a surgir essa teoria de que houve encontro lá atrás. Mas de onde eu quero chegar com isso? Porque eu sou sempre um neófito para isso, eu não fico aprofundando. Eu faço uma leitura rápida e, a partir daí, crio minhas ideias, né? Eu acho fortemente que nós, por sermos filhos dos vencedores, ou seja, dos que mataram, dos que violentaram, dos que ocuparam, conquistaram, a gente tem um exercício de perdão necessário a fazer. Eu acho que a gente vai se desenvolver, vai estar melhor como humanidade, como civilização, quando a gente olhar para os nossos ancestrais, primeiro olhar, reconhecê-los, né? Que acho que a fase atual é essa, reconhecer a ancestralidade, seja ela de 100 anos, seja ela de 5.000 anos. E depois disso, sabendo e tendo assumido que de fato somos filhos dos vencedores, assassinos, estupradores, porque sim, não estou falando isso para fazer... É porque foi de fato isso, né? Ou seja, é a nossa ancestral, somos netos, filhos, bisnetos, né, de tudo isso. Que a gente consiga olhar para isso e, justamente por ser nossos ancestrais, perdoá-los. Assim como a gente perdoa nosso pai e nossa mãe por outras coisas na terapia, né? Seria um processo de uma longa terapia de ancestralidade. É uma viagem aqui que eu estou te contando, né? Sherpa, você está mexendo comigo aqui. Eu acho que eu sou filho dos perdedores, velho. Mas acho que a minha... Não, acho que não, mas deve ter sobrado alguns perdedores aí, né? Ou seja, essa natureza competitiva, aguerrida, bruta, acumulador, eu nunca me senti à vontade nesse lugar. Eu sofro com isso há tempos, isso de não ser um padrão assim do Homo sapiens atual, né? De guerreiro, né? Eu acho que eu guardo essa ingenuidade. Sabe que eu sonhei outro dia, velho, com isso? Olha só, agora tá vindo o sonho. Que alguém passou por mim e eu estava sentado assim numa cadeira, a pessoa passou, me fez uma questão, me fez alguma pergunta nessa linha, assim, qual que é o caminho, né? E aí, achando que ele ia falar que o caminho é o caminho da conquista, o caminho da sabedoria, né? E eu respondi no sonho. No sonho eu sou inteligente pra caralho. Eu respondi, é o caminho da ingenuidade. O inocente, né? Existe do inocente. Eu acordei com isso meio... Aliás, eu tenho sonhado muito. Outra coisa é que a gente é natureza humana, à noite pirar, para mas a gente acha que é só uma fantasia aquilo lá. Eu acho que aquilo lá, às vezes, eu acho que é mais real do que isso aqui que a gente está vivendo. Aí, quando eu ouvi essa história do caminho da ingenuidade, permanecer ingênuo, eu acho que é essa família dos perdedores. Tem uma certa... Por exemplo, o próprio Aikido. Por que eu abracei Aikido? Aikido não ganha... Meu pai, ele ficava puto comigo, né? Você vai escolher um troço que é japonês, tem esse nome horrível, Aikido, eu ouço essa piada há décadas. Tá com dor aonde? Bom, Aikido dói, né? E não ganha de ninguém. Eu não trouxe nenhuma medalha para o papai, para a mamãe. Olha, eu fui campeão ali, ganhei. Não ganha. Você treina para não ganhar, velho. Isso é da família dos pobres, assim, de espírito de guerra, né? É alguém que quer se entender, alguém que quer conviver. Eu acho que essa é a minha natureza. Eu acho que é a natureza dos fracos que estão perdendo.
É. É esses que não querem. Perdedor, não. Eu já chamei, eu já chamava. Tem uma ironiazinha do perdedor, assim, até um prazer quase de estar nesse lugar. Onde a gente vai confluir no raciocínio? Porque a ideia de perdedor está dentro do paradigma do vencedor. Ah, claro, perfeito, Ou seja, perfeito. eu até tenho um gráfico em algum dos meus caderninhos de anotações que você tem por o extremo que a gente questiona, né? Esses vencedores, a questão épica, o cara ganha tudo, conquistador e tal. Na curva oposta a isso, você tem lá o loser, o cara que só se fode, o cara que está em um monte de problema, o cara que tem problemas de grana, problema psicológico, enfim. E tem um certo romanticismo também desse. Eu lembro, não sei se você lembra daquele filme dos anos 80, A Vingança dos Nerds. Lembra de um filme que chamava assim? Era Não muito vi, legal, cara. uma ideia que era essa, que era numa determinada faculdade os nerds venceram. E foi muito messiânico aquilo que foi dito na época, porque aquilo foi pré-Bill Gates. Aquilo lá foi uma coisa que se percebeu, sem querer, que de fato os nerds iam ficar ganhando durante 20, 30 anos. Os nerds eram os novos vencedores. Os nerds enfim, toda essa turma de computadores, os caras mais inteligentinhos e tal. Mas eu, durante muito tempo, eu fiquei desse lado, por querer, por decisão, né? Ainda que eu tenha uma certa tendência, até e você também, de liderança, de capacidade de conquista, mas eu sempre gostava mais dessa ideia. Eu não me colocava numa boa posição de eu quero ser esse conquistador. Não gostava disso. Mas recentemente, não faz muito tempo, eu saquei que não. Isso são duas moedas, dois lados de uma mesma moeda, que é a moeda do épico. E que tem que ter, para ter um perdedor, tem que ter um vencedor e vice-versa. O cara só ganha porque ganha de alguém. Então, se a gente tira de frente essa ideia de perdedores e vencedores e cria o que a gente estava falando da vida lírica, que na vida... Mas eu moro aí, velho, total. E a cultura do Aikido é absolutamente... Ela desloca desse lugar. Então, tem o certo e o errado, tem o ganhador e o perdedor. Não, talvez tenha um outro lugar. Talvez tenha uma outra coisa. Por isso que eu falo, eu sou filho dessa tribo, desse outro lugar. Talvez mais natural, talvez menos... Não, mas aí tem outro dilema. Hoje eu vou ficar te fazendo dilemas desse tipo. Tem um dilema que é o Vamos seguinte: lá. eu também prefiro essa posição. Eu também me sentia aí. Mas, cara, é mais cruel. Vamos pensar no sentido de DNA mesmo. A gente é filho do vencedor. A gente é filho do cara que estuprou a mulher lá atrás, a pré-histórica lá atrás. Por quê que a gente é? Porque a gente é. Porque, infelizmente, nasceram crianças a partir desse movimento. E nós somos os herdeiros desse movimento. Eu adoraria ter uma linhagem bonita. Né? Então, claro, a gente pode ter hoje ideais líricos, podemos ter ideais pacificadores, podemos ter tudo isso e faz parte. Mas eu digo, no raciocínio... né? O que a gente não assume, e acho que é importante que eu digo que a gente precisa assumir, nós como humanidade, num sentido mais storytelling, imaginar o seguinte: começa com Adão e Eva, depois vem Caim e Abel. Caim mata Abel. A gente é filho de Caim. Todos nós. Somos todos filhos de um assassino. Só para exemplificar simbolicamente o que eu quero dizer, né? Então, tudo bem, eu posso até eu e você, a gente se identificar com Abel, o cara mais legal, agricultura, relação com Deus bacana, né? Pastor, gente boa, né? Mas se a gente fosse pensar no sentido realmente de linhagem, a gente é filho do assassino. Então, mas não precisamos ficar deprimidos com isso, não. É só no sentido de dizer assim, que eu acho que... Já deprimiu, velho. Já estou me sentindo... Ver semana que vem, né? Manzão. Não, acho que tem. Essa luta, não é uma luta interna, é esse balanço interno. Acho que, claro, né, acho que eu tenho esse DNA da tribo dos assassinos, dos estupradores, somos violentos, a natureza humana é violenta mesmo, barará, mas eu guardo em mim, acho que é algum cromossomo da turma dos perdedores. Dos neandertais. Dos neandertais. E eu acho que eu tenho prazer nisso. Acho que eu vou bater esse tambor meio até o final, sabe? Eu acho que e talvez a minha visão de conquista ela seja diferente da visão de conquista bruta, né? Bruta. Eu acho que tem, como eu comentei aqui em alguma das conversas que a gente teve, que a minha qualidade, por exemplo, de ambição, ela não é vertical. Sim, você falou. Ela é mais horizontal, sabe? Eu sou uma pessoa... eu estou agora estudando, mergulhei no italiano.
Aí você vai perguntar, mas para quê? Você vai tá querendo cidadania italiana? Você está fazendo negócios na Itália? Você tem uma viagem para a Itália? Aí eu fico assim, meio sem resposta. Eu falo, não. Mas então você está fazendo para quê, italiano? Para que você está? Eu falei, não, pelo prazer de explorar a natureza da língua, da minha língua. O português tem muito do latim, tem muito do italiano, do francês. Me interessa por isso. Ou seja, não tem uma objetividade prática. Claro que eu olho para a Itália, não, quero ir para a Itália, quero me jogar na Itália e ficar desenhando na Itália e fazer negócios na Itália. Me interessa. Mas não é o para quê de uma prática, né? Pessoal, não é que as pessoas perguntavam isso, empresários, isso eu lá na Manaquei, mas então, se você não ganha de ninguém, para que você faz isso? Essa acho que é a minha questão. Porque talvez a minha natureza responda a esse para quê de uma outra forma. Para conviver, para sentir esse prazer que eu estou tendo. Para que essa conversa nossa aqui, Sherpa? Para quê? Porque ela é boa por existir. Exatamente, por perceber. Mas vocês vão oferecer alguma coisa? Vocês estão querendo atrair as pessoas para alguma coisa? Vocês querem impactar? Não, a gente quer se nutrir, se impactar entre nós disso. E talvez isso aqui esparrame, algumas pessoas curtam uma frase sua, uma bobagem que eu falo, alguma coisa, tá ok. Essa é essa natureza gauche, sabe que acho que é coisa de ser gauche. Eu gosto de ser. Não sou nem direita nem esquerda, eu sou não é nem gauche, é alguma coisa que está além do gauche, está fora da dicotomia, do antagonismo, está num outro território. O que é esse gauche? Eu não conheço isso. Gauche vai ser gauche na vida. Acho que isso aí, não sei se é gauche de esquerda. Entendi. Entendi. A esquerda é um tanto. Antigamente era o que não era right, né? Era wrong, né? Ou era esquerda, ou era left, né? Então esse gauche não está então tem uma outra coisa. Talvez tenha um terceiro lugar. Essa é a minha coisa. Não, eu tenho certeza que tem. Eu tenho certeza porque essa ideia essa polarização também que a gente está falando muito, que se fala muito hoje em dia, né? Ok, mas se a gente diz que existe uma polarização, porque a gente está assumindo que só existe duas coisas, né? Sim. Dois polos, só existe duas. Eu digo não. Eu digo não, né? Existem outras frentes. Você conhece o tetralema? Não. Eu falei disso aqui. Aprendi alguma coisa sobre isso como pensamento socrático. Mas aí tem o tal do tetralema, que é interessante, que às vezes eu tenho uma crise, Sherpa, vou falar aqui assim, espero que vocês não ouçam. Põe o mute agora, vocês. Põe o mute aqui. Isso aqui é momento intimidade, né? Já tive isso anos atrás, lá nos meus 30, agora aos 60, parece que ela aparece de novo, que é a polaridade. Pô, às vezes eu me sinto genial e às vezes eu me sinto farsante. Às vezes eu acho que eu sou uma pessoa talentosa, espetacular, sabe, com algo a oferecer. Às vezes eu acho que eu sou um baita farsante. Aí, oi? Você tem isso a cada 30 anos só? Maravilha. Eu tenho isso semanalmente. Aí, o tetralema, ele é muito confortável, que não é eu sou genial ou sou um farsante. Pode ser que eu seja genial e farsante. É bem capaz que seja isso. Eu sou um tanto, ora genial, ora farsante. Pode ser que eu não seja nem genial e nem farsante. Pode ser que eu seja, às vezes, genial e pouco farsante, às vezes muito farsante e pouco genial. Então, e muito, muito mais. Ou seja, eu sou genial, farsante e muito, muito mais. Não é uma coisa ou outra, é isso, talvez isso e aquilo, e outras coisas também, né? E aí a gente sai daquela tensão, nossa, eu estou certo, eu estou errado, eu estou fazendo bem feito, eu sou bom, eu sou mal. Não, somos assassinos e somos líricos. E muito, muito mais. Sim. Então, acho que até trazer para perto essa... Isso é muito legal, né? Quando a gente pergunta, às vezes eu pergunto em grupo, quem já levou
fechada no trânsito. Não sei se eu já coloquei isso aqui, né? Não. Aí todo mundo fala, não, eu levei, nossa, no trânsito, na estrada tal, conta a história da fechada. O cara me fechou, legal. Quem já deu fechada? Ninguém levanta a mão. Quem são essas pessoas ruins no mundo, né? Em outra sala, né? Aí em outra sala, não aqui entre nós. São pessoas abstratas, assim, que ninguém cola, né? Quem já causou mal a alguém? Imagina. Né? Somos causadores também, ora, às vezes involuntariamente, às vezes por ignorância, por desconhecimento, você está. Poesia do Fernando Pessoa, não lembro qual dos heterônimos, que ele fala disso, né? Sou só eu que tenho culpas, que fiz erros, fiz várias coisas. Lembra qual que eu estou falando? Qualquer uma? É muito bonita, porque é um grito, né? Diz assim, todo mundo perfeito, maravilhoso, incrível, né? Então seria só eu, o cara que tem erros, faz um monte de besteiras. Ai, nossa, olha, currículo, Sherpa. Eu espero um dia que a gente comece a incluir nos currículos, nas mini bios, né? Manda a tua mini bio. A gente só bota golaço, né? Só bota torneio que faturou, né? Mas ninguém põe cagada lá. Ninguém põe coisas que deram errado, ninguém põe coisas que foram um fiasco, né? E eu acho que isso humaniza tanto. É da nossa natureza cometer cagadas. Claro, claro. Fazer o mal. Involuntariamente, às vezes, você causar uma palavra que você fala, uma palavra que você não fala. E o que? A gente botar isso para dentro, né? É da natureza, é natural. É natural, claro, O claro. erro é natural. Eu estou agora na língua, tipo, uma das coisas que dá mais conforto na aprendizagem da língua, no processo de aprendizagem, né? É aceitar erros. Então, para você chegar à fluência, você vai errar muito no caminho. Sim. Erra muito. Então, deixe-se levar pelos seus erros. Isso aí dá um conforto para aprender uma outra coisa, descobrir um mundo novo, né? Eu já notei mentalmente várias coisas para falar para você dentro das últimas que você falou, mas eu vou perdendo elas na memória. Eu vou falar da última. Não, eu fiquei com uma que é a minha família assassina, que é isso aqui eu vou guardar com muito carinho. E somos filhos sou filho de estupradores e opressores. Isso é muito bom, isso é muito saudável, Sherpa. É muito saudável. Não, e mais louco ainda é que, além de ter essa percepção, o próximo passo é perdoá-lo. Que é foda. Isso, perfeito. Muito foda, né? Então, perfeito. Esse é um assunto talvez mais amplo que eu já perdoei meu pai, tá? Primeiro que eu perdoei aí foi meu pai, assim, o pai opressor, o pai controlador, parará. O primeiro cara que... Eu acho que é legal para todo mundo, né? Para todo homem, especialmente, partir para esse processo de perdão a partir... Eu não consigo perdoar meu pai 100% do tempo. Eu, 95%. Aí, às vezes, eu solto uma raiva de novo, mas aí vem de novo. Bom, tá bom, vai. Sim. Tá bom. Eu acho que é isso que você falou, ou seja, tem um exercício que não dá para a gente definir que é o tempo todo e tal. Mas, esqueci, inclusive, da última coisa que eu te falar agora com esse assunto do pai. Mas essa é a minha missão aqui, é fazê-lo esquecer das coisas que você teria incrivelmente para falar. As coisas absurdas, tipo que nossos familiares são estupradores, né? Mas é verdade. Não, eu queria trazer nesse assunto do Fernando Pessoa, lembrei, justamente, eu falando isso, lembrei. Eu tenho percebido nesses trabalhos também que eu estou fazendo como mentor e tal, uma coisa fascinante que é justamente a diversidade humana, né? E, ao mesmo tempo, como existem também alguns padrões. Eu nunca fui muito chegado nesses exercícios dos arquétipos ou dos horóscopos, inclusive, ou das... Aí depois tem os arquétipos feitos especificamente para treinar para coisas de RH. Enfim, essas divisões, assim, eu sempre achei divertidinho, sempre quis ir atrás, descobrir o que era, mas nunca dei muita bola. Mas eu vou percebendo como existem características mesmo de pessoas. Né? Isso me lembrou quando você falou assim, as pessoas deveriam aceitar melhor os erros e tal. Cara, eu, particularmente, eu sempre considerei erro uma melhor forma de aprender. Assim. Eu vou com tranquilidade errar. Eu lembro que eu fiz isso muito fortemente com bicicleta, mas não foi ralar o joelho, foi levar uma pedra no supercílio, assim. Isso é um enorme, né? Com 7 anos de idade. Eu falei, bom, é assim que se aprende? Beleza. Então, como nunca mais levei isso no supercílio, eu estou até achando que estou no lucro, né? Mas eu vejo que, para muitas pessoas,
esse perfeccionismo na vida, essa necessidade de ser exato, de ser perfeito, de não errar, gera, para essas pessoas especialmente, um conjunto de problemas dos mais variados, né? Ou seja, um deles talvez não tenha nem a coragem de começar, porque tem medo de não saber fazer, ou se faz muito passo a passo, com muita certeza, muita segurança. É como se precisasse asfaltar cada centímetro antes de seguir andando, porque senão por terra não vai saber. Então, é interessante porque e isso eu estou falando de uma situação, né? Um perfil, um tipo de pessoa. Tem N outros perfis. Mas eu estou tentando imaginar essas situações para pensar o seguinte: quais são, aí vem a minha outra filosofia do dia, né? Quais são as frases, quais são as mensagens que a gente consegue transmitir que são tão essenciais que todos os arquétipos aceitariam? Todas as diferentes tipos de pessoas escutariam e aquilo iria para dentro delas com uma boa verdade, como uma frase boa para elas, que ajudaria. Porque eu pensei nesse aspecto do que você falou. Eu concordo com você, eu acho que a gente tem que ser ousado, tem que errar, mas tem metade das pessoas, talvez, não sei quantas, que vão dizer sim, é verdade. E não vão fazer isso nunca. Vão continuar no seu método por meio motivos, porque tem cagaço, porque fazem diferente, porque preferem fazer. E aí, tem um exercício interessante com uma das mentoras que eu estou fazendo, que é muito legal. Você falou de Itália, né? O exercício todo da mentoria ela vai fazer uma viagem para a França. Mas não é que esse é o objetivo, tudo que tem junto com a ideia de ela ir para a França. Porque ela vai pela primeira vez, ela é uma senhora, vai pela primeira vez sem o marido, vai estar aprendendo francês do zero não, mas está no nível intermediário, vai num lugar que ela sonhava aí desde que ela era uma adolescente. Então tem um conjunto de 5, 6 itens lá, que a França é a viagem. Agora, qual que é a grande viagem? Para mim, para você, talvez isso não seria um problema nenhum. Pega passagem, compra e vai, né? Mas no caso dela, especialmente, que tem as coisas, que ela fala assim: Marcelo, eu quando viajo para o exterior, eu tenho uma planilha que eu faço com todos os hotéis que vou, qual que é o endereço, o telefone, que horas eu chego, que horas eu saio, e se eu vou para um passeio não sei aonde, que horas eu vou fazer esse passeio, que bar que eu vou, que restaurante que eu vou nesse lugar. Então, eu olho isso e falo assim: socorro, né? Isso aqui. Então, a gente está fazendo uma viagem que não será assim. Então, é engraçado que é uma coisa tão pequena para alguns, mas gigante para elas. Super simbólica, né? Não, olha, tá me vendo assim essa ideia de você viajar para se perder. Exatamente. Geralmente bota o perder num lugar nobre. Ou seja, você se perder, você continuar buscando, tem nobreza nessa história, né? Você continuar ignorante. Eu quero morrer ignorante. Morrer ignorante é assim. Não vão cortar o vídeo nesse momento, tá? Senão vai ficar muito feio. Eu quero morrer ignorante. Eu quero morrer querendo aprender. Eu quero morrer inacabado. Eu acho que algo que pode juntar todos esses arquétipos aí, a gente se dá conta de que estamos em construção, somos inacabados, nem imperfeitos. Estamos em processo de... Né? O problema é quando a pessoa ela para e ela já acha que chegou e é alguma coisa, né? Então ela já tem algo seguro, agora eu sei, agora eu me achei. É um perigo se achar, né? Porque talvez você comece a morrer quando você se acha, né? Total. Talvez você comece a congelar, vira uma coisa. Ela acha que se achou, né? Porque não se achou. Acha que se achou. Talvez se achar é reconhecer que somos pessoas perdidas no espaço. Perdidas, né? Perdidas no espaço. Olha só aquele seriado, né? A gente está perdido no espaço, tentando a vida inteira achar nosso papel no filme. Qual que é nosso melhor talento, o tempo inteiro, né? Onde é que eu posso ser útil aqui? O que que eu tenho a aprender ali? O que esse rio quer me dizer? O que tem lá do outro lado do... Oi? Estamos na idade que estamos, também não precisa ser o propósito na vida, pode ser vários. Pode ter um, depois você cansou, pega outro, depois você acha o teu papel nesse filme é esse, depois você vira coadjuvante no outro, depois você vira cameraman no outro. Perfeito. Não, o propósito, isso aí é um... Como é que se fala? Tem um nome para isso, assim.
Ah, não vai ver agora. A Espanha é uma pontada. Isso aí é uma sacanagem. Uma sacanagem. Você ficar atrás de o propósito, vai empobrecer a sua vida por conta de ter achado um. São vários, como você falou. É. Em alguns lugares não há sequer propósito. E está tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, outra Está palavra. tudo bem. Tudo bem, assim, 3 sílabas, né? Palavra mágica, tudo bem. Mas o que eu... Ignorante, né? Morrer ignorante é importante, já estou indo nessa direção. Mas eu, nesse aspecto, é curioso, né? Eu acho que eu estou completamente perdido no sentido do detalhamento da minha espiritualidade, mas eu estou muito concentrado no que é a essência dela, que eu sou. Ponto. E estou aqui vivendo uma experiência de ser. Eu sou. Então, isso eu já sei. Isso, para mim, eu acho que é um grande achado, que tem muita gente querendo descobrir o que faz na vida, como é, o que faz, se tem que estar certo ou errado. Eu sigo uma dinâmica de estou aqui nesta vida como experiência, a minha experiência. Isso já é genial, já é maravilhoso. Então, é um verbo, né? Sem necessidade de adicionar alguma coisa, porque eu posso ser coisas, mas eu não preciso ser. Eu sou, isso já é ser, já ponto, né? Agora, depois disso, o que eu acho que é muito bacana para mim, nessa idade, é que eu me libertei, inclusive, dessa necessidade do o propósito, a existência, o resultado final. Brinco. Estou aqui com você, estamos aqui conversando, está sendo um prazer maravilhoso. E daqui a alguns meses a gente vai fazer isso, e também outra coisa, e de repente, enfim, mudo de profissão, e mudo de país, e mudo de trabalho, e isso é... Talvez seja essa a natureza nossa mesmo, né? Eu acho que é muito libertador. É libertador. As pessoas em geral, quando, enfim, olham isso com uma certa... Elas vão se encaixando nesses caminhos únicos da vida, porque aparentemente acham que isso é libertador, isso é protetor. Mas o que é verdadeira liberdade é você exercer a vida, caminhar pela vida. Isso é libertador e tem um custo, não custo a palavra, é denso. As pessoas não têm coragem, é verdade, porque é denso, é assustador. A liberdade é assustadora, mas é maravilhosa ao mesmo tempo, né? Então, cara, eu acho que é meio voltando onde a gente deu voltas aqui com a história desse sentido, né? Da nossa experiência humana. Eu acho que você mergulhou e saiu várias vezes aí na tua última fala. Eu acho que é isso de estar ser íntegro com a nossa própria natureza. E eu como humano, eu quero estar sensível à natureza das coisas. sim. Como ignorante. Eu acho que aí você tem que estar no lugar de ignorância para não... Tem o take for granted, né? Achar que já sabe. Você já tem... E a gente olha para as coisas, já tem uma resposta do que as coisas são. Pode ser que não. Pode ser que hajam camadas que você não percebeu. Eu acho que a gente está morrendo dessa imediatice de já achar que já domina essas coisas, né? Eu passei, cara, 4 dias, olha que viagem, com um holandês, acho que ele é holandês, o Paul van Dyk. É um cientista, artista. Eu acho que eu gosto muito desse lugar. Do alma da criança, do artista e do cientista. Eles têm uma coisa em comum, os três, assim. Eles não sabem, né? Eles querem saber. Né? Tanto o cientista, como o artista, como a criança. E esse cara é um pouco dessas coisas. Ele é bem artista e cientista. E a gente passou 4 dias explorando a natureza da água. Como se a gente não soubesse o que é água, não tomasse por garantido que a água é para tomar banho, para beber, para hidratar. Não. Quem é água? E olha que louco, uma das experiências, Sherpa, era a gente ir para esse lugar interno de não sei. Imagina que você é uma pessoa nascida em Quiron, em Sirius. Você nunca esteve aqui no planeta. Você chegou ontem. E aí te apresentam um balde com água. Você tem que ir para esse lugar que você não sabe se está pelando aquilo,
se vai grudar no seu dedo, se é duro, você não sabe. Então a gente vai olhar e vamos pela primeira vez na vida botar, não sei, pode ser que derreta o seu dedo, pode ser que desmanche o seu dedo, né? Porque eu não sei. Então tem que entrar com cuidado. Põe um graveto antes. Não, eu vou fazer o contato com a água. Olha que viagem. Olha que lugar mágico, né? Então você põe e tira logo, porque você não sabe. Aí você vai. Eu lembro de ter ficado 15 minutos fazendo essa. E cada um na sua viagem. E você tira, ela não vai embora rapidamente, ela vai de um certo jeito. Então essa era uma das experiências. A gente fez dezenas de experiências para entender não o que a água faz, para que ela serve, mas qual é a natureza da água. Cara, isso aí é. Aí eu passo a olhar para cada uma dessas coisas com essa. Nossa, se eu levar esse olhar, eu vou descobrir um mundo mágico. Eu vou descobrir um mundo, camadas de mundo que a gente nem dá bola, sabe? O padrão do rio ser assim, por que o rio faz assim? Todo o rio. É um padrão, a água pensa, a água desenha o que é sólido. Ela desenha o que está ao entorno dela. Mas, enfim, a natureza das coisas, velho. Acho que isso aí eu me sinto muito confortável em ser um ignorante em busca de saber a minha natureza, qual é, e a natureza das coisas que eu... E eu fechando e concordando contigo também sobre esse assunto, o meu barato recente tem sido isso, né? Ou seja, associar a minha natureza com a conexão com essa natureza das coisas nesse olhar, nessa interação, né? E, cara, você foi falando isso da água, eu me lembrei, eu tive o ano passado em Malta, passei 2 meses lá, né? Caminhando todo dia pelas ilhas. A ilha que eu estava chamava Ilha do Gozo, o nome chama Gozo, o nome da ilha. Maravilha, não tinha sexo aparente, assim, mas foi uma ilha muito gostosa, porque realmente durante um mês, eu fiquei mais de um mês nessa ilha, eu consegui caminhar ela inteira. Ela não era uma ilha muito grande, é grande, ou seja, tinha estradas e tal, mas enfim, o assunto é que nessas caminhadas, claro, você está num lugar que tem outro tipo de vegetação, né, outra temperatura. Eu fui lá em maio, junho. Várias plantas legais, flores, cheiros, essa coisa que eu falei. Mas tinha uma planta que eu tive a sorte de vê-la umas 3 ou 4 vezes em lugares diferentes, que eu parava e ficava olhando para ela, assim, fascinado com a loucura que é a natureza, a maluquice que era. Porque era uma coisa, é como se, bom, muitas plantas têm isso, das várias etapas, né, do processo. Então, por exemplo, a minha árvore aqui, que tem na árvore, não sei se dá para ver que está tudo branco, mas tem uma árvore lá que está na fase agora de novas folhas que estão nascendo depois do inverno, que ficou totalmente pelada, né? Só tinha umas bolinhas, parecia bolinha. Então tem circuitos, essas bolinhas, dessas coisas verdes, já tem uma outra que vai nascer a flor daqui uns 2 meses e tal. Essa planta, que eu não faço ideia, não descobri o que é, não consegui saber, não perguntei para ninguém lá, eu prefiro ficar com ela na memória e no coração, né? Essa planta, ela tinha, no mesmo momento, todas as fases acontecendo simultaneamente. Então tinha o broto, uma coisa que sai, que tem umas florzinhas, que eu falei, bom, provavelmente dessas florzinhas que deve nascer a semente, mas não, porque tem um outro lugar que sai um outro tipo, que já tem uma flor aparecendo. Enfim, era um carnaval aquela planta. E você olha aquilo, e aí onde eu queria chegar quando a gente estava falando dessa questão de arte, né, da utilidade das coisas, da inutilidade, a natureza é muito mágica, porque ela é totalmente prática e totalmente arte. Ela é 100% as duas coisas, né? Então, ela não faz nada, pela própria seleção natural, não faz nada que não tenha uma motivação. Às vezes ela não é visível, essa motivação. Eu não consegui enxergar naquela planta as motivações objetivas de por que era daquele jeito para depois virar uma flor, para virar uma semente, para transplantar. Não vi. Então, naquele momento, ela era pura arte. Talvez se eu tivesse com um botânico, ele me explicaria cada uma das coisas. Mas esse exercício de a gente olhar isso, olhar a natureza e se olhar e se reconhecer como... Porque o que foi o legal naquilo? Eu falei, cara, eu sou essa bagunça também. Às vezes eu sou um pouco flor, um pouco semente, um pouco broto, um pouco folha seca, folha verde. E que incrível, né? Eu poder me reconhecer nisso. Então,
Esse momento foi muito mágico, e vários outros existem. Simples demais e tão intenso, né, velho? Acho que é tão intenso essa. Você começou por aqui também, né, de ver essa zona, que é esse caos elegante da floresta, né? Tá todo mundo em convivência ali, e a árvore cai, tá tudo bem, a outra vai alimentar uma outra que vai subir, tá tudo certo, sabe? Tudo certo. Não tem perda, não tem disputa, né? E tudo acontece ao mesmo tempo, né? Acho que é. Cara, ficar olhando para essa tua árvore, ficar olhando aqui para minha pitangueira e ouvindo, né? Você falou, eu sou, né? O eu sou em contato com ela é. Ou seja, Exatamente. duas. Ela está Olha, falando eu sou também, é que a gente não escuta. também tá. E você também é. Então você. Parece uma grande bobagem isso aqui, mas acho que é a coisa mais preciosa hoje para mim é essa tolice, sabe? De eu tentar entender a natureza das coisas. E sem querer saber para quê, ou querer saber o que eu faço com isso, mas para entender como funcionam as coisas diferentes de mim. E essa Né? tolice maravilhosa que é esse nosso encontro semanal, né? Para quê? Para nada. Isso aqui Ó, muito feliz, meu amigo Sherpa. Eu também, meu amigo Sensei. Nos perdemos na prosa, nos visitarmos, né? Nossos olhares, é muito, muito legal. Muito bom. Muito legal. Espero que nosso caro ouvinte, o nosso caro telespectador, curta também e apareça sempre aqui nesse encontro do Sherpa. Nesse lugar mágico. Muito bom, querido. Então, até a próxima semana. Próxima semana eu vou estar em Paris. Vou ficar 10 dias em Paris. Lindo. Então, talvez, eu não sei se a gente grava em algum momento antes, mas enfim, dá um jeito. Talvez. Olha, eu o convidaria a criar esse momento mágico em Paris. Beleza. Não sei se você quiser mudar o horário, você me avisa. Eu combino com você o horário, porque esse horário eu estaria justamente no meio do Louvre, talvez. Não, você manda um horário bom. Sim. E a gente se fala, que eu acho que vai ser ótimo estar com você em Paris. Exatamente. Até mais, querido. Se cuida. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.